bem-vindos a mais um Fofoca Direito e hoje a gente vai falar do quê? BBB 26. Preparados? Bora! Gente, a gente vai falar do BBB 26. Vai falar de quem? De Pedro, né? Porque Pedro entrou com uma ação contra a Globo e contra a Viu, né? Que é o agenciamento agora da Globo. Pra quem não sabe, já faz, eu acho que uns 3 BBB, se não me engano, que a Globo agencia as pessoas depois que saem do BBB, né? Durante o prazo do contrato. Então, antigamente, né? Quem me conhece antes sabe que eu tinha uma agência e tal. Não pode mais fazer do jeito que eu fazia, né? Que as pessoas saíam, eu agenciava, né? Ele levava nos eventos, fechava a publicidade. Não, agora é tudo pela Globo. Certo eles, né? Mas, enfim. O que aconteceu, gente? Eu tô muito chocada com essa história. Porque, assim, quem assistiu o BBB sabe que o Pedro teve comportamentos mais do que reprováveis lá dentro, tá? Sendo um deles o comportamento de ter assediado a Jordana e ele ia ser expulso, né? Porque você não pode, em momento algum, tá no contrato, forçar alguém a nada. E ele forçou-se em cima da Giovana pra tentar beijá-la. Então, assim, obviamente ele seria expulso, ele entendendo aquela situação, porque hoje eles estão querendo passar uma imagem, gente, que o Pedro tem um problema psiquiátrico, psicológico, e não entenderia o que ele estava fazendo. Ele entendeu o que ele estava fazendo, tá? Tanto que ele pediu pra sair, ele desistiu do programa. E aí, quando você desiste, tem algumas coisas no contrato que você não vai fazer algumas participações, tem várias coisas do contrato que mudam quando você desiste, tá? Inclusive, você não recebe mais, que você desistiu. E aí, primeiro a gente viu todo o rolo dele ser mostrado ali como uma pessoa que tava com um surto psicológico, psiquiátrico, que ele tava sendo internado, e aí aquelas fotos dentro de ambulância, todo esse rolo, né? Depois a gente teve aí recentemente a questão que quando ele entrou no BBB, a namorada dele tava grávida, não sei se é namorada, se era mulher, eu acho que é namorada. E ela depois falou que não tava mais com ele, agora esses tempos a criança nasceu e ela até veio para as redes sociais falar que ele não registrou a criança e tal. Mas até então, para nós público, estavam dizendo que ele estava internado. Agora a gente já entendeu que ele não estava internado. Por que eu tô falando que a gente entendeu que não tá internado, gente? Porque ontem apareceu em tudo quanto foi lugar esse processo, né, que o Pedro abriu contra a Globo e contra a Viu e assim, eu recebi os autos porque eu trabalho pra jornalista, já sabem disso. Mas, assim, tá rolando tudo quanto é lugar, tá? No Twitter, acho que tem uns 20 links sobre isso. Enfim, desculpa. E aí, gente, eu peguei pra ler o processo. E o que eu vou falar pra vocês, primeiramente? Deus me livre tá falando de outro advogado, mas, assim, sou coordenadora de um curso. E seria bom o senhor fazer. Gente, muita coisa nesses autos não fazem sentido. E quando eu falo não faz sentido é porque, assim, quando a gente tá na faculdade ou quando a gente faz qualquer curso, quando a gente aprende a ser advogado, a gente entende que tudo que a gente fala, tudo que a gente alega, a gente tem que provar, certo? Aqui só tá falando, não tem prova de nada. Dizem que ele tinha um problema psiquiátrico, não existem provas, tá? O que a gente tem aqui de provas é um laudo de 2023 dizendo que ele é uma pessoa que está sendo tratada com bipolaridade. Gente, milhões de pessoas vivem com bipolaridade, isso não é algo que tire a capacidade da pessoa viver, a capacidade da pessoa pensar, a capacidade da pessoa, né, enfrentar as realidades da vida, como eles estão querendo fazer, né, dizendo que a Globo se aproveitou, então assim, zero. Dizem que ele era um viciado e falam que é viciado em maconha. Gente, a maconha, por ser uma erva, mesmo que você sofra algum tipo de abstinência, ela não é uma droga como uma droga sintéticas, como crack, a cocaína, que te dão um tipo de abstinência muito diferente, que você pode ser uma pessoa com muita... que vai cometer um crime, que vai bater em alguém. Então, assim, é uma droga bem diferente. Então, tô falando isso por ter estudado sobre essas coisas, então eu sei que uma pessoa com abstinência de maconha não é uma justificativa para assediar alguém. Ponto. Então, essa justificativa que estão tentando dar, que supostamente o jeito que ele agiu no programa é por conta da abstinência da droga, não.
sobre medicamentos. Dizem que ele tá tomando medicamentos. E como funciona, gente, na Globo aqui, pra vocês entenderem, né? Como eu já falei pra vocês, eu já trabalhei com pessoas, né? Já coloquei pessoas lá no Big Brother. Então, como que isso funciona? Tudo que você tem, né? Eu preciso tomar remédio de ansiedade. Eu tomo anticoncepcional. Eu tomo um remédio, né, no caso de bipolaridade. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tenho que tomar tal remédio. Tudo isso, gente, tem que ser passado em receita. Você não pode entrar com nenhum remédio lá na Globo sem receita. Tá? Então, tudo que você vai levar de medicamento, por exemplo, se eu fosse entrar no Big Brother, que eu jamais faria isso, primeiro que eu seria muito cancelada, eu tenho que levar meus remédios de alergia, porque eu tenho asma, porque eu tenho alergia de pele, porque eu tenho alergias de outros remédios, e às vezes as minhas alergias nascem de repente, então eu preciso levar remédios que tenham cortisona, eu preciso levar esse tipo de remédio. Eu tenho um remédio específico de dor de cabeça, porque eu tenho bruxismo, né, a disfunção temporomandibular. Eu teria que levar um anticoncepcional que eu tomo, eu teria que levar meu remédio de ansiedade, eu teria que levar as vitaminas que eu tomo vitamina pro cabelo, eu tomo vitamina porque eu tive uma questão de intestino que eu preciso de vitaminas. Então, assim, tudo isso que eu tomo, eu teria que levar prescrito e os remédios. Então, gente, não existe possibilidade de falar que a Globo foi responsável em algum momento de ou não dar o remédio ou de ter dado algum remédio do nada, tá? Isso não acontece. Outro ponto importante para vocês saberem, quando você vai passar nas dinâmicas, né, na cadeira elétrica, nas entrevistas, uma das dinâmicas é com psicólogo, com psiquiatra. Eles pegam todo o seu histórico, eles fazem as consultas, eles fazem exame médico. Então, assim, não existe essa coisa de, é porque a pessoa entrou lá e ninguém sabia do que ele tinha. Não. Ou sabia, ou já chegou com esse laudo, ou quando vai fazer ali todos os exames, pode ser que apareça alguma coisa. E se aparece algo que impede a pessoa de participar do BBB, acabou ali também. Então, eles estão tentando jogar uma culpa de uma coisa que é impossível de ter acontecido. Nossa, mas já vi uma galera que entra lá que é muito louca, não sei o quê. Gente, existe a possibilidade? Existe a possibilidade, sim, de uma pessoa entrar num reality show e ela surtar? Claro que existe. Porque às vezes a pessoa nunca ficou num confinamento e ela pirou lá dentro. Só que o Pedro, gente, ele não pirou. O Pedro teve atitudes que não são de um surto. Ele não estava dormindo direito. Beleza. Mas ele tentar beijar uma outra participante à força? Desculpa, me explica que surto que faz isso. Nenhum. Enfim, e aí, ele entrou com essa ação, gente, e ele fala coisas absurdas na ação, assim, de verdade. Eu não consigo entender. Eu não quero criticar o advogado. Mas eu não consigo entender um advogado que fala assim, não, vou escrever isso mesmo. Eles atacam, gente, até na Maria Braga. Ó, eles falam que o serviço prestado pela emissora foi defeituoso, que não teve uma triagem psiquiátrica adequada, já falei pra vocês que tem. Acompanhamento médico compatível, tem também. Proteção da integridade psíquica do participante, teve também. Acolhimento após a desistência. Amor, você desistiu, você quebrou o contrato, você quer que eu acolha, você não quer. Não faz muito sentido essa parte. E aí começa a colocar que a Globo que fez ele ficar, ser julgado aqui fora pelo que ele cometeu. A Globo? Não foi você? Não foi você que tentou beijar uma pessoa à força? Como que é a Globo? Sabe? Enfim. E aí, chega na Ana Maria Braga. Essa parte da Ana Maria Braga é sensacional. Eu gostaria de ler. Tá? Tô baixando aqui porque são muitas coisas. E aí, eles falam assim, porque vocês vão lembrar que a Ana Maria Braga, por ele ter cometido assédio e ter pedido pra ir embora, ele não foi entrevistado no dia seguinte, né, pela Ana Maria Braga, como todos são entrevistados quando eles saem do programa. E a Ana Maria Braga disse que ela não teria o desprazer de entrevistar o Pedro. Gente, ele assediou uma participante. Ele tentou beijar alguém à força em rede nacional. A Ana Maria Braga é uma mulher. Qualquer mulher no lugar dela falaria que não queria entrevistar o Pedro, que graças a Deus ela não vai ter esse desprazer. Que mulher, em sã consciência, vai querer entrevistar um cara que acabou de assediar uma outra pessoa e vai... Porque assim, quando você vai entrevistar uma pessoa, gente, eu não posso chegar xingando a pessoa, eu não posso chegar, né, julgando ele moralmente, não. Eu tenho que chegar conversando. Por que eu vou querer conversar numa boa com uma pessoa que acabou de assediar um participante do BBB? Sabe? Enfim.
E aí, eles começam a falar que isso é um comportamento reiterado da Ana, porque outro dia ela falou também da Ana Paula, papapá, e que ela tem uma responsabilidade solidária e que ela também tem que pagar a indenização. Juro, juro. É, assim, não faz sentido nenhum. E, enfim, e aí eles começam a falar que eles não deram direito de resposta ao autor. Gente, tá no contrato. Desistiu? Beijo, tchau, você desistiu. Não vai participar de programa de domingo, não vai participar de Ana Maria, não vai participar de MesaCast, não vai participar. Você desistiu. Você sumiu. Acabou. Entendeu? E ele tinha duas opções. Ou ele desistia, que foi o que ele fez, ou ele ia ser expulso. Nas duas ocasiões, ele ia ser limado do rolê. Por quê? Ninguém quer saber de uma pessoa que fez isso, que cometeu um assédio dentro da casa, gente. Ninguém vai querer saber. É ponto. É isso, sabe? É... E aí eles falam que a Globo criou o risco, que a Globo explorou o sofrimento, falhou no dever, abandonou o autor, silenciou o autor, lucrou com o caos. Cara, é um nível muito maluco de argumentação, porque assim, eles começam falando que a Globo expôs o cara. Ele não entrou num reality show? Alguém fez ele entrar num reality show? Não, gente, ele entrou porque quis. E aí eles vêm com uma história também que a mãe dele, né, a família, parece, não sei se fala mãe, se fala família, que entrou em contato com a Globo, falando que aquele não era o Pedro que conheciam, lá. E a Globo falou que ele estava passando, que ele ia ter um acompanhamento psicológico, como todo mundo já sabe, que assiste Big Brother, sempre, falei com a psicóloga e tal. E é isso. É isso que eles fazem, tá? Isso tá bem claro no contrato também. Só que o que é mais doido, vamos colocar, em todo esse processo aqui, gente, que não tem uma prova. Não tem uma prova. Quando eu falo não tem uma prova, não tem uma prova. Não tem. Nem esse vídeo da Ana Maria que a gente sabe que ela falou não existe. Né? Eles não colocam aqui. Não colocam. A suposta troca de mensagens com a emissora. Não colocam nada que o contrato contra o contrato, dizer assim, não, o contrato promete fazer isso e não fez. Não, não tem isso. Eles falam dessa suposta internação, né, dele, não existe nenhum documento sobre isso. Eles falam dessa abstinência dele, não existe nenhum documento falando sobre isso. Eles falam de muitos ataques e coisa que ele sofreu, não tem documentação nenhuma falando sobre isso. A única coisa que tem de documento, além do contrato da Globo, é um laudo, que obviamente eu não vou mostrar e nem vou ficar lendo tudo, porque não pode, né, gente? É um laudo, a gente sabe, como advogado, eu perdi aquele negócio. Que não pode falar isso, que isso é um documento. Um dado sensível. Só que a questão é o quê, gente? Por que eu vou falar desse documento? Porque esse documento diz que ele teve um acompanhamento entre 2017 a 2023. Então, já faz 3 anos que ele não tem mais esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, a gente não tem nada para saber se realmente ele continua com a mesma condição. O que eles registram nesse documento, né, é que ele usava maconha desde os 12 anos de idade, isso já saiu em tudo quanto foi lugar, que ele é uma pessoa lúcida, que ele é uma pessoa que tem orientação de tempo e espaço, que ele não tem problema de atenção, que ele não tem problema de memória, que ele não tem problema de nada. O que ele tem? O que eles dizem que ele tem? Transtorno afetivo bipolar. E que esse transtorno afetivo bipolar pode ser tratado com medicamentos. Agora me diz, onde uma pessoa, sabendo que não tem prova, que não tem cabimento o processo, entra com processo pedindo 4,2 milhões de indenização da Globo. Gente, o contrato da Globo tem páginas e páginas, eu acho que tem umas 40 páginas, se não me engano, que ele juntou também, né? Agora todo mundo já viu o contrato da Globo, gente, porque era uma coisa super sigilosa. Agora todo mundo já viu, ninguém pode falar que não viu, ninguém pode mais falar um monte de besteira que tava falando, por exemplo, essa semana que a Ana tem que usar as roupas, ó. Não tem no contrato isso, viu, gente? Eu já tinha falado pra vocês. Outra coisa, que não pode, por exemplo, sujar a roupa do outro participante que vai ser expulso. Não tem no contrato.
Então, hoje, todo mundo que quiser saber desse contrato, minha gente, vai poder colocar num Twitter da vida que vocês vão achar e vocês vão tirar as dúvidas do contrato que vocês quiserem. Que era pra ser sigiloso, menina, mas não é mais. E o que é importante nesse caso do Pedro Contrato? Que ele diz claramente que a imagem dele vai ser explorada pela Rede Globo, que ele está entrando num reality, que ele tem como objetivo, né, compartilhar ali as 24 horas dele com 80 câmeras, e que é isso. Se ele desistiu, um beijo, tchau, não recebe. Inclusive, agora aumentou o valor, gente, de 7 mil reais, agora é 10. Uau. É isso. O contrato dele foi rompido, vamos colocar assim, né? Ele não tem mais direito dos recebimentos. E é isso. O que vai acontecer com esse processo? Nada, tá? Primeiro que virou uma zona, todo mundo tá sabendo desse processo, mas provavelmente se ele seguir esse processo, a Globo vai falar, tá tudo no contrato, meu amor, é isso. E esse processo ele não vai ser, a Globo não vai ser condenada. Isso é muito óbvio pra mim. E o pior, né? Ele vai ser condenado a pagar honorários, a pagar custos do processo. Ele vai ter tudo isso. Agora, pensa que é pagar custas de 4 milhões. E é assim, gente. Ah, mas ele pediu justiça gratuita. Tá bom, amor. Outra coisa também que ele não juntou, tá? Não tem uma comprovação de renda aqui, uma carteira de trabalho, um extrato bancário, não tem comprovação de renda. Então, quando a gente pede justiça gratuita, a gente é obrigado a comprovar que a pessoa não tem como pagar. Mas vamos supor que ele tenha justiça gratuita, gente. Tá tudo certo. Não vai ter que pagar isso. Entre aspas. A gente tem hoje que, se houver uma modificação na vida financeira da pessoa, ela é obrigada, sim, a pagar os honorários. Então, vamos supor que ele perde esse processo, que a gente já sabe o que vai acontecer, perde, tem que pagar os honorários pra Globo, em 4,2 milhões. Então, que coloquem 10% aí, pra ele pagar 420 mil. E amanhã ele começa a aparecer em rede social ostentando carrão, não sei o que, não sei o que. A Globo pode ir atrás e pedir pra ele pagar, porque a condição financeira dele mudou. Então a justiça gratuita não vai valer forever, tá bom? Então, pra vocês já entenderem essa parte também. Porque eu vejo muita gente falando, justiça gratuita não vai pagar. Mais ou menos. Já vi casos aí que a pessoa, depois de 2 anos do processo, deu um boom e o advogado foi lá e falou: oi, tudo bem? Gostaria dos meus honorários, que o juiz ali falou pra você que era uma condição momentânea da sua justiça gratuita. Certo? Gente, ficou um vídeo longo, obviamente, porque, né, um processo é grande. E aí, quem quiser saber desse processo, gente, juro, no Twitter, tá em tudo quanto é lugar. Vocês conseguem ler, vão descobrir todas as coisas do contrato da Globo aí que a gente. Todo mundo que já trabalhou com o BBB sabe que não podia passar isso pra ninguém. Agora já foi. Provavelmente esse contrato ano que vem vai ser modificado. Mas é isso, gente. Pedro, não entendi o que você queria, cara. Era tão mais legal, assim, você ter contratado uma pessoa para te dar uma assessoria, para fazer um gerenciamento de crise, que mostrasse que você se arrependeu daquela sua atitude com a Jordana, com que você, né, se arrependeu até com a sua atitude, não só exatamente com ela, né, com todo mundo que foi. Que foi atingido pela sua conduta, porque a sua esposa, né, estava grávida, foi atingida, seus familiares, seus amigos e as mulheres em geral que não suportam ver ninguém sendo assediado. Então, seria tão mais legal você ter, né, mostrado que você é diferente, que você mudou, que você não ia cometer isso de novo, que você tava, né, com uma cabeça melhor, amigo. Pra quê entrar com esse processo e se queimar um pouco mais? Mas é isso, gente. Bom, vocês já sabem, eu não vou ficar falando que, a gente volta semana que vem com fofoca direito, porque, cara, eu tô fazendo muita coisa, graças a Deus. Mas volto com fofoca direito, assim, tiver uma coisa muito boa pra gente fofocar. Beijo!